Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos tratar de um tema que vocês têm que tomar muito cuidado para não virar teoria da conspiração. Porém, é importante que eu trate do tema. O tema é o seguinte, que regulamentações, ou seja, órgãos de regulamentação, né, órgãos reguladores, a regulamentação que se faz nos países, pouco tem de origem própria de cada país. O que eu quero dizer nesse vídeo? Que existe todo um sistema internacional que cria pautas e aplica nos países do mundo, tá? O chamado sistema internacional. Isso pode ser considerado uma teoria da conspiração, não do jeito que eu vou falar, só vou falar da forma que acontece e vou mostrar também porque isso é natural, tá? Esse canal, eu sou o Léo, esse canal, Rascunhos Econômicos, nós tratamos de economia e consciência, o canal de divulgação científica, e isso é um tema importante para mostrar como a economia normativa é aplicada. Tá? Eu vou mostrar para vocês que a pauta da jornada 6 por 1, né, do fim da jornada 6 por 1, a taxação de criptomoedas, a taxação do aluguel, algumas outras modificações no câmbio, no ouro, essas coisas, aconteceu em vários países do mundo, mais ou menos ao mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo, e que sempre parece que é uma pauta endógena, que é uma pauta do país em si. Porém, não é teoria da conspiração, porque isso está em documentos. Isso tem até um documento aí, acho que até uma tese, não uma tese, mas chamaríamos de monografia no Brasil, né? Do Eurofond, mostrando a origem das ideias da mudança ah, da jornada de trabalho. Tá? Por que isso é importante à divulgação científica de economia? Porque uma acusação que eu sempre recebo nesse canal é que eu deixo a política de lado, né? Que eu não falo das implicações políticas. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que a discussão política no mundo é coisa para as massas. É uma impressão realmente que eu tenho. Isso já é uma opinião política minha, né? Mas enfim. É uma impressão realmente que eu tenho vendo como é que funciona mecanismos internacionais de regulamentação, os encontros da burocracia internacional, como funciona, por exemplo, prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento, prevenção à lavagem, anti-lavagem de dinheiro, prevenção ao financiamento do terror e a- enfim, esqueci o termo AML, né? Anti-money laundering. Uh, Estudando isso aí, você vê que tem mecanismos internacionais que regulamentam a legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terror e financiamento a perseguidores de direitos humanos. Há toda uma regulamentação internacional que, se os países quiserem fazer parte da brincadeira internacional de transação de divisas, né, de comércio internacional, pagamento do comércio internacional, os países têm que seguir. Se os países querem fazer exportação internacional de bens agrícolas, minerais, eles têm que seguir regulamentação ambiental em seu próprio território. Caso contrário, eles não conseguem exportar. Então, esse é um tema importante, até para as eleições, aí para vocês verem que todos os candidatos parecem mesmo ser farinha do mesmo saco, e os que não são, eles estão mentindo para você, cara. Basicamente. Não tem muito que possa ser feito. Não tem muito que vá ser feito. A regulamentação internacional é necessária para o sistema internacional que nós vemos hoje. Para que possa haver conexão por internet, 1 milhar de voos saindo do Brasil por dia, né? Exagero, não sei se o número está certo. Comércio internacional, importações, exportações, utilização de patentes, né? Proteção internacional da propriedade intelectual, livre concorrência, né? Regulamentação da Organização Mundial do Comércio para que um país seja mais favorecido, outro menos favorecido, todas essas coisas que são eminentemente burocráticas não são decididas por políticos. Políticos no sentido de político eleito. A maior parte da regulamentação que envolve o trabalho, que envolve a tributação, que envolve o livre trânsito de mercadorias e serviços e de capital, é feito desde cima. Desde a Suíça, desde Washington, desde Bruxelas.
Isso é uma conspiração? Não, não é. Realmente é assim. Não tem muito. Se você quiser eleger um político plenamente nacionalista, que não aprove coisas que vêm da OIT, que vêm da OCDE, apesar do Brasil não fazer parte da OCDE, é importante, que vem de recomendação de relatório do FMI. Se você quer um político que vire as costas para esses relatórios técnicos internacionais, você vai ter o isolamento do Brasil. Porque é necessário que o Brasil esteja na vanguarda das mudanças de regulamentação internacional. Caso contrário, o Brasil vai ter um problema de comércio, de risco, de atração de capital. E eu quero que isso fique bem explicado, que essa parte é a parte normativa da economia. Né? Que qualquer modificação, qualquer política que queira modificar qualquer política econômica, né, que queira modificar essas relações em que o Brasil está inserido, isso vai gerar consequências econômicas outras, sociais, políticas, bélicas, até no limite. Né? O Brasil não tem risco disso, mas no limite, gente, para coisa degringolar, você precisa de 6 meses, né? Qualquer coisa no mundo. E que essas regulamentações fazem parte do sistema internacional, que evidentemente é jurídico, mas do ponto de vista das relações internacionais mesmo. Tem uma série de teorias também. Né? E como vocês sabem, a regulamentação internacional de economia começa em Bretton Woods, certo? Não, é mentira. A Organização Internacional do Trabalho é contemporânea ou um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Desde 1900 e alguma coisa, você já tinha a Organização Internacional do Trabalho. Se eu não me engano, ela vem junto com a Liga das Nações, se eu não me engano. A Organização Internacional do Trabalho é que passa uma série de recomendações para todos os países para aprovação do mínimo de uma legislação trabalhista. Eu estou falando do começo do século XX. Ela passa uma série de regulamentações para os países. Discussões, intelectuais escrevem para a OIT, são recebidos líderes sindicais, e já naquela época, de como se deveria ser feita a regulamentação. Aí você estabelece a jornada de trabalho de 8 horas, um descanso semanal, a necessidade de seguridade social, a necessidade de pensões e aposentadorias. Todas essas coisas que no Brasil nós pensamos que são pautas dos trabalhistas, né, seu Getúlio e tal. Sim, eles que fazem quando estão no poder, mas tudo isso aqui veio da OIT. Toda a discussão anterior, todo padrão internacional vem da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Evidentemente que, veja que coisa interessante, a OIT pega discussões da doutrina social da igreja, pega discussões de sindicalistas europeus, como se fosse uma câmara de ressonância que pega, coleta essas demandas e também produção intelectual de universidades, e aí leem os intelectuais da DSI, leva em consideração também a opinião de políticos importantes e, infelizmente, para o mundo, o Santo Padre, o Papa é um político importante, infelizmente, né? Mas pegam documentos importantes, e tentam desenvolver uma regulamentação mínima. E quando sempre dizem no Brasil, olha, a CLT é cópia da Carta de Lavoro. Na verdade, a Carta de Lavoro, a CLT, outras legislações trabalhistas, elas vêm toda da discussão da Organização Internacional do Trabalho. Porque como funciona? Os burocratas, né? Como funciona o processo legislativo? Como diria Bismarck, se as pessoas soubessem, as leis são como salsichas. Se as pessoas soubessem como são feitas, né? Ninguém comeria salsichas, né? Mas alguma coisa assim. Como é que é o processo legislativo? Você tem um processo formal, né? Dentro, você tem que ir
surgir a ideia, pegar algumas assinaturas ou não, ver qual vai ser o rito de distribuição ou não, se vai para comissão, se vai para isso, se vai para aquilo, tal, 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 tal. Tem todo o rito lá burguês. Mas como é que funciona, simplificando muito e tirando desse juridiquês? Você tem a lei, né, que vai surgir a partir de uma discussão do senso comum, né, do, do ambiente comum, que vai trazer uma solução ou uma regulamentação, ou uma punição, depende do que ela vai ser feita. Essa lei pode ser demandada pela população, por exemplo, a lei, teoricamente, da ficha limpa, né? Foram um monte de assinaturas que foram feitas e tal. Ou elas pode ser proposto pelo Poder Executivo, pode ser proposto pelo Poder Judiciário, pode ser proposto pelo próprio Poder Legislativo, para começar o processo de formulação da lei. Os assessores dos deputados preparam os documentos, né, assessoram o deputado, propõem coisas para o deputado, porque são de confiança e tal. E deputados, assessores de deputados, alta burocracia da Receita Federal, da Polícia Federal, do Conselho de Defesa Econômica, do Banco Central, esses altos funcionários públicos, concursados ou não, eles têm pares internacionais. Existe algo análogo ao assessor de deputado do Congresso americano. Existe algo análogo ao assessor do deputado brasileiro, do senador brasileiro, no Congresso da Inglaterra, né, do Reino Unido. No Congresso Europeu, né, no Parlamento Europeu, no Congresso da Rússia, no Congresso de Cuba. E essas pessoas participam de eventos internacionais, têm relações, têm network internacional, fazem, principalmente os assessores concursados, eles têm contato com burocratas, com pessoas, com contrapartes, né, pessoas que, anônimos, né, pessoas que têm o mesmo cargo que eles, em conferências internacionais. A Polícia Federal tem a figura do adido, né? O Exército Brasileiro também tem, que é o adido de polícia. Você tem a Interpol, né? Que você recebe oficiais, oficiais, não sei se pode usar para a Polícia Federal, mas vocês entenderam. Oficiais da Polícia Federal, né? Termo próprio, que vão lá, trocam figurinhas, como é que fazem um intercâmbio, né, de boas práticas da administração pública nesse campo de polícia. A Receita Federal também pode e faz, o COAF também pode e faz, o CAD também pode e faz, né? O Conselho, o COAF é o Conselho de Fiscalização, vamos dizer assim, né? Simplificando muito, e o CAD é para antimonopólio, esse tipo de coisa. Eles também podem e fazem isso. Os assessores de deputados e os deputados também são convidados e vão para congressos internacionais, tanto políticos como mais técnicos. Você também tem evento, por exemplo, a COP, né, a COP 30, se eu não me engano, foi no Brasil. Isso é o típico encontro das burocracias internacionais sobre um tema relevante a eles. E dali saem boas práticas, né, que eles entendem, documentos, são cartas de interesses, mas também são cartas de compromisso, perdão, né, o que nós devemos fazer até a próxima COP, como nós devemos alinhar as políticas públicas internacionais sobre esse tema. E você tem os burocratas ali, os funcionários públicos que vão se encontrar e vão trocar figurinhas, as pessoas vão se relacionar, vão conversar, um vai ser mais chegado do outro, vão trocar boas práticas internacionais, alguns vão até, se eles são mais acadêmicos, eles podem até fazer papers juntos, podem levar relações acadêmicas, né, para a vida. E você tem encontro também de conferências entre universidades, conferências acadêmicas sobre determinado tema. Sobre temas macroeconômicos, sobre temas microeconômicos, sobre temas sociológicos, sobre temas do direito à saúde, né, da economia da saúde também. Você vai ter vários encontros entre acadêmicos que vão fazendo uma convergência do discurso público ou dos campos de possibilidade do que é aceitável sobre determinado tema, gerando não só as boas práticas sobre isso, mas limitando até mesmo o campo de possibilidades sobre o que aquilo significa. Por exemplo, uma vez eu usei aqui nesse canal o termo precarização do trabalho. Veio um cara aqui e falou: isso tá errado, isso é coisa de comunista, porque um Uber não é trabalho precarizado.
o Uber ganha mais do que um pedreiro que tem a carteira assinada, tal, 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 tal. Bem, mas veja, precarização do trabalho é um termo que vem desde a OIT, que são pessoas que têm relações do tipo trabalhista, mas não têm não têm as garantias de trabalho que a OIT estabeleceu como comuns aos seus membros no início do século XX. Seguridade social, direito à aposentadoria, jornada de trabalho de 8 horas mais ou menos, coisa máxima de 6 por 1 tal. Isso é um trabalho precarizado. Isso é um termo. Veja, eu também acho que o tema é um pouco pejorativo, vamos dizer assim. Só que, de fato, é um tema, é um termo que a OIT cunhou. De fato, isso veio pelo intercâmbio das burocracias internacionais, pelo intercâmbio dos acadêmicos internacionais. Veio também como estabelecimento de boas práticas, principalmente na história da OIT, que para os países que estavam sendo independentes, como eles não tinham burocracia interna, por exemplo, após a Primeira Guerra Mundial, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Áustria e a Hungria agora separadas, todos os países da Europa Central eram países novos, que praticamente não existiam daquela forma. E você se importou todas as boas práticas que vinham de mecanismos internacionais, da Liga das Nações, você teve a figura dos mandatos, né, para países que deveriam ser independentes, e a Liga das Nações estabeleceu que eles seriam colônias durante algum determinado período de tempo, justamente para importar a burocracia. Né? No filme Lawrence das Arábias, quando eles libertam Damasco dos turcos, os árabes invadem Damasco e eles deixam o exército britânico fora. E um oficial britânico diz: olha, isso aqui tá uma zona, porque não há comida, não há água, não há energia, não há nada. Vocês são um bando de beduínos que libertaram a cidade, só que a cidade está se destruindo por ela mesma. Vocês não têm capacidade administrativa sobre a cidade. E aí mostra como que também é um pouco romancisado, né? Que os árabes, apesar de serem fortes, né? No contexto do filme, eles precisariam dos franceses, dos ingleses para civilizá-los, né? Que isso é um absurdo também, né? Os árabes são civilizados desde que o mundo é mundo. Mas vocês vejam esse conceito da Liga das Nações, que era justamente trazer a burocracia para lidar com como as coisas se fazem. Porque é difícil você ter um corpo burocrático bem feito. Você ter uma carreira de funcionalismo público todos os níveis. Você ter um know-how de como você faz aquelas coisas. O Brasil tem boas escolas de formação de funcionário público, e quem fez foi o Sr. Getúlio, né, a primeira vez. Isso é dito o problema. Agora eu vou dar alguns exemplos. Né? E aqui eu vou precisar de uma colinha, certo? Vocês sabem que em novembro de 2024, se eu não me engano, você tem aí o início da pauta da escala 6 por 1. Tá? Foi em novembro de 24. Isso me chamou a atenção porque eu percebi uma coisa. Algumas semanas antes, eu tinha lido que a França estava estabelecendo a redução da jornada de trabalho, que já é baixa, que seria para reduzir horas e aumentar a produtividade comum, né? Work-life balance, né? Para que você abrisse mais oportunidades de trabalho, mantivesse os salários e você reduz, né? A pessoa trabalharia 4 horas por dia, então o patrão teria que contratar 2 vezes, mas manteria o salário, esse tipo de coisa, se aumentaria, a roda da economia iria girar, tudo. Isso foi feito no final de 2023. E depois, quando começou a ser regulamentado, depois voltaram atrás, até o primeiro-ministro caiu, não bem por causa disso, mas teve eleição, tal. Depois, começa no Brasil a discussão, já que vem desde a internet, que era a discussão de vida além do trabalho. Que eram advogados, né? Começa com um camarada aí que virou até vereador do Rio de Janeiro, mas alguns, se eu não me engano, tá? Posso estar falando besteira. Sobre se ele é vereador hoje ou não. E é legítimo, porque é uma luta política que ele tem. Mas depois vem advogados, vem grupos de advogados, centros, institutos, essas coisas, apoiarem a luta dele para dar corpo jurídico àquilo,
para a redução do trabalho. Legítimo. Ótimo. 2 semanas depois, na Armênia, que é onde eu moro, também começa a mesma coisa. Para reduzir a jornada de trabalho de 40 para 35 horas semanais. Isso foi no meio de. No final de novembro, começo de dezembro, aqui na Armênia de 2024. E eu comecei a falar, pô, engraçado, né? Tudo mais ou menos a mesma coisa, né? E eu posso pegar até outros casos aqui. Que eu vou deixar o link na descrição desse estudo aqui da Eurofond, tá? O artigo é 4 Days a Week, Europe Debates Shorter Working Times. E ele mostra a origem das ideias disso aqui, tá? Ele mostra a origem das ideias na Europa e dos documentos da OIT que começaram a gerar essa redução da jornada de trabalho aí, do meio para o final de 2023, até com os debates que se mantêm até hoje, se tornaram mais acalorados ainda em 2025. E se eu pegar aqui para vocês, espera aí, vocês veem que tem uma coisa interessante, que a jornada de trabalho, o fim da escala 6x1 no Brasil, ele vira PEC em novembro de 2024. Na Armênia, foi em dezembro de 24 que se começa essa ideia da redução também da jornada de trabalho. E na Europa, você tem na Espanha, isso aconteceu, em Portugal, isso aconteceu, mais ou menos na mesma. Em julho de 2024, em Portugal, os resultados finais do piloto de 4 dias, apoiado pelo governo português. Depois você tem em agosto de 24 também, o governo polonês confirma a intenção de reduzir a jornada de trabalho. No Brasil foi para novembro, no Reino Unido também em novembro começa um piloto de 4 dias de trabalho. Na Espanha, entre dezembro e maio de 2024, né, dezembro de 24 e maio de 25, você também tem a redução de 40 para 37 horas semanais. É uma coisa interessante, porque a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, começa com essa ideia da redução da jornada de trabalho entre 2022 e 2023. A Organização Internacional do Trabalho solta uma série de estudos que deveria se tentar experimentos, né, para a redução da jornada de trabalho para 4 dias semanais, ou seja, a 4 por 3. Em 2022 e 2023, esses estudos começam. E vejam, os assessores internacionais, os políticos, né, os líderes de sindicato importante em todos esses países, se conhecem. As pessoas conhecem os mesmos intelectuais. As pessoas conversam no mesmo ciclo internacional de pessoas. Você tem conferências internacionais sobre dignidade do trabalho, esse tipo de coisa, conferências em Harvard, conferências no MIT, conferências na London School of Economics, conferência na ONU, não sei aonde, você sempre tem essas conversas. Você sempre tem troca de figurinhas, você sempre tem aquele artigo que circula no grupo hoje de WhatsApp dos professores universitários. Você tem a circulação de ideias, isso é bom, evidentemente. Esses relatórios da Organização Internacional do Trabalho 2022 para 2023 causaram eles se finalizam em 2023. Entre julho de 2023 e dezembro de 2024, você tem tentativas de mudança legislativa, conversas legislativas em Brasil, Reino Unido, França, Armênia, Espanha, Hungria, Polônia, e assim vai. Tudo importando a discussão intelectual desse órgão internacional. Ou seja, o seu deputado, o seu senador, o seu partido político
de fato a ideia vem deles, eles estão antenados, na melhor das hipóteses, a relatórios internacionais. Mas vejam, à medida que isso vai se tornando uma regra, à medida que mais países vão adotando, o Brasil não adotar isso faz do Brasil um país que tem competição desigual no ponto de vista trabalhista com outros países. Para você participar da comunidade das nações, vamos dizer assim, do ponto de vista de comércio, você tem que aceitar regras. Você tem que aceitar mínimos comuns, vamos dizer assim, entre os países. Caso contrário, daqui a pouco você começa a ser um pária. Né? O mesma coisa, por exemplo, que eu não ia falar, mas eu vou falar, da regulamentação ambiental. Né? A regulamentação ambiental, e eu não estou falando do ponto de vista conspiratório, aquecimento global, tal, não importa. Não, assim, não estou falando que não existe aquecimento global, essas coisas. Não. Foi o seguinte, não importa se existe, importa se não existe. Mudanças climáticas existem, quais são os motivos, é problema dos meteorologistas, eu não quero falar disso. Estou falando o seguinte, o importante é, para você participar do comércio internacional, para você ter legitimidade, você tem que participar do sistema internacional. O sistema internacional demanda boas práticas. Boas práticas burocráticas, boas práticas de administração pública, boas práticas criminais, boas práticas da gestão do sistema penal também. Aí tem os direitos humanos, como se a polícia, a letalidade das polícias, essas coisas. Esses órgãos internacionais penalizam os países que não adotam boas práticas. A questão das câmeras no uniforme das polícias, o tratamento mais humano, ou deveria, né? Sempre se cobra o Brasil o tratamento mais humano a presos, boas práticas para evitar ou tratar com mais rigor violência contra a mulher, todo esse tipo de coisa. Né? Determinações de flexibilização e liberalização da própria gestão do corpo feminino, que eu não vou entrar no tema, nem para a palavra do YouTube, nem para entrar nesse tema aqui, mas tudo isso vem de discussões internacionais, da burocracia internacional, para que o país continue participando das boas práticas. A legislação ambiental, né, as regulamentações ambientais, você tem as COPs. Você teve em Copenhague, você teve a do Rio, lá em 92, se eu não me engano. Depois você teve uma série. E ali são as pessoas que são servidores públicos estaduais de órgão de meio ambiente, os servidores federais aqui no Brasil, municipais de outros países, né? Porque quando eles vão todos para uma região e trocam figurinha. São congressos. São pessoas conversando. Veja, eu não estou falando que é burocracia, não estou falando que é vida boa, não. Não estou falando que é corrupção, não estou falando que é vida boa. Não, é normal. As pessoas que são intelectuais, se dedicam a uma coisa mais etérea assim, elas vão trocar boas práticas. Elas vão desenvolver manuais de boa conduta para determinadas políticas públicas. Elas vão aí criar uma ideia circular de como medir o impacto e o benefício ou malefício que determinadas políticas públicas trazem, seja no ambiental, seja no trabalhista, seja no social, seja de saúde reprodutiva feminina, não importa. Isso tudo de forma circular é uma antropofagia de ideias. E o deputado, o senador, o presidente da república, o juiz, ele não sabe tudo. Ele vai pegar, vai ouvir o assessor, vai ouvir, o juiz vai ouvir ali o amicus curiae, né? Vai ouvir algum perito, algum especialista trazido por uma questão importante, seja para julgamento de constitucionalidade, ou seja, realmente que ele precisa de um amicus curiae ou um laudo para que ele possa julgar um caso concreto, não importa. O deputado, o senador, ele vai ouvir os assessores, mas de fato o deputado, o senador, o presidente da república, o que ele vai ouvir? Ele vai ouvir a sua base. Ele vai ouvir o que os seus militantes falam. Ele vai ouvir o que ele está ouvindo nas ruas. Ele vai ouvir o que os jornais e a notícia dizem, o que o rádio diz, o que a internet diz. Né? Qual é a voz que vem das ruas? Porque ninguém pode saber tudo, quais são os impactos das coisas. E outra, mesmo que eu saiba que alguma coisa está indo mal, eu não posso ir muito contra, porque eu sou eleito. Entendem? E tudo isso é formado por quem? O debate público é formado por quem? Por jornalistas
que também vão cobrir essas agências, essas convenções internacionais. São jornalistas que são informados sobre convenções internacionais, sobre órgãos internacionais, via agências de notícias internacionais, que vendem essas informações, aí tem várias. Veja que o problema é que o mundo é muito grande, mas as coisas especializadas tem muito pouca gente. E para a questão ambiental, a legislação de proteção à floresta, a legislação de proteção à fauna, à flora, né, esse tipo de coisa, de para exploração, contra a exploração mineral predatória, esse tipo de coisa, isso tudo vem de fora. E isso é mais grave ainda, porque se o Brasil se fala, não, nós não vamos fazer assim, beleza, Brasil, você não exporta isso pra gente. Veja o poder que um deputado senador tem sobre isso. Por quê? Porque é o sistema internacional. Os capitais circulam internacionalmente. Agora, falando de capital, tem uma outra coisa muito importante que aqui nesse canal eu falei muito sobre criptomoeda. E uma coisa interessante é o seguinte: eu falava para vocês que algumas coisas aconteceriam e vocês falavam, não, isso nunca vai acontecer. Falava, gente, a regulamentação internacional de criptomoeda vai acontecer. Criptomoeda não é uma boa forma aí de vocês fazerem, não façam, tá? Mas não é uma boa forma de money laundering, não dá para fazer isso, tal. O pessoal fala, não, veja, desde 2020 existem, desde que o Bitcoin subiu muito na pandemia, né, na emergência sanitária, tem conversas da regulamentação de mercados de criptoativos europeu, que é a MiCA. Tá. A União Europeia, em 2023, solta um relatório que é o MiCA Regulation EU 2023 1114. Esse é o relatório. Tá? Ali ele estabelece uma série de boas práticas para os seus órgãos, para os seus países membros, estabelecendo que, por exemplo, as wallets de criptomoeda deveriam ser registradas no nome do seu dono. As exchange houses, né, as corretoras de criptomoeda, não poderiam retirar as criptomoedas, ou seja, fazer o saque da conta do seu dono ali, da exchange house direto para uma wallet descentralizada, sem que essa wallet seja registrada no nome de alguém. Para que haja relatórios que sejam entregues às autoridades. Tudo isso aqui para quê? Para evitar a prevenção à lavagem de dinheiro e branqueamento de capitais, né? Como é dito em Portugal. Existem órgãos internacionais. Existe a FATF, né? Financial Action Task Force, alguma coisa assim. E você que também é ligado ao GAF, cujo nome eu esqueci o que ele significa, tá? Que também são grupos internacionais que dão boas práticas e fazem operacionalidade contra a lavagem de dinheiro internacional. As criptomoedas, elas, desde o FMI, desde do Banco Mundial de liquidações, o Settle, o BIS, né? Você tem preocupações que são levantadas por técnicos e burocratas do ponto de vista monetário, do ponto de vista de controle de capitais e do ponto de vista de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Anti-money laundering. Isso aqui parece um dedo. E a MiCA faz isso aqui, estabelece uma série de coisas em 2023. Só que as discussões começam em 2020. Em julho de 2021, o próprio FATF e GAF estabelecem que, em 2019, perdão, se estabelece uma travel rule de cripto, que as exchanges houses deveriam compartilhar a informação do remetente e do beneficiário, e que as carteiras com provedores sejam tratadas como contas financeiras. Isso foi feito foi uma determinação do FATF-GAF. Eles têm poder regulamentatório? Não. O que eles fazem, eles passam para os membros têm que começar a aprovar. A União Europeia começa a aprovar isso. O Brasil faz uma lei já em 2022,
com decreto em 2023, e hoje a regulamentação brasileira é quase idêntica à regulamentação da MiCA. A regulamentação MiCA 2023, 1114. Tá. A regulamentação é a mesma. E é o que eu digo para vocês. Vocês fiquem pedindo que Bitcoin, que criptomoeda, que stablecoin são dinheiro, beleza. Elas vão ser regulamentadas, foi regulamentado no Brasil, foi regulamentado na União Europeia, foi regulamentado nos Estados Unidos, né, em cada estado. Os Estados Unidos é um país, veja, os Estados Unidos é a exceção que confirma a regra. Os Estados Unidos têm uma capacidade de burocracia estadual e de pulverização que impede que esses órgãos internacionais passem, de fato, a sua agenda para os seus governos. A agenda americana de regulamentação americana é muito distinta, mesmo no mercado financeiro. Ele tem uma regulamentação própria, muito pesada, que é que qualquer um que seja cidadão americano nós temos que reportar aos Estados Unidos. Porém, de resto, ele tem uma regulamentação muito mais tranquila que a regulamentação europeia. A regulamentação europeia que é a que costuma ser imitada pelo resto dos países. Veja, tudo isso aqui foi desenvolvido no contexto de FMI, em 2019, o Banco Internacional de Settlement, o BIS, que ficou muito preocupado com stablecoins, e hoje todas as stablecoins seguem os parâmetros do BIS, que foram estabelecidos seja pela FATF-GAF, seja pela SEC ou pela MiCA. Todas essas regulamentações, por exemplo, o Banco Central hoje o Banco Central do Brasil, a gente é responsável pela regulamentação das criptomoedas. Você tem um marco legal, só que o Banco Central pode regular por portarias e a Receita Federal também entendeu, por exemplo, ela quer colocar o IOF sobre as criptomoedas. Compra e venda e tal. Porque é uma operação de câmbio. Por quê? Porque o Banco Central assim estabeleceu que criptomoedas são moedas que não são nacionais. Não sendo nacionais é compra de divisas. Compra de divisas é operação de câmbio. A Receita Federal já tem a lei do IOF. Acabou. A regulamentação está feita. E tudo isso seguindo a MiCA. Tudo isso seguindo o BIS e o FMI. Quem faz essas coisas? Burocratas internacionais. Macroeconomistas que trabalham com monetária. Macroeconomistas que trabalham com anti-money laundering. Microeconomistas trabalham com microfundamentação no BIS. Microeconomistas que trabalham em algum órgão da ONU sobre trânsito de capitais. Não são políticos. São relatórios, são feitos do ponto de vista técnico. E depois isso vira o chão em que as pessoas podem pisar e se debruçar. Elas leem esses artigos. Esses artigos são trazidos à tona em conferências internacionais de regulamentação. CEOs internacionais leem isso, fazem relatórios internos, né, nos grandes bancos de como a regulamentação deveria ir, utilizando a escrita desses cientistas econômicos, desses cientistas contábeis, desses juristas internacionais, e isso vira regulamentação. E como está virando. Até porque isso aqui é pior do que o sistema de trabalho. Por quê? Porque, de fato, se um país não segue essas coisas, do FATF, do GAF, do FMI, do BIS, você está, de fato, tendo seu país com uma regulamentação financeira mais tranquila e você pode ser classificado como paraíso fiscal. E aí você pode ter penalidades para transferência internacional de dinheiro para você se comunicar no comércio internacional. Tem uma outra coisa. O vídeo tá ficando mais longo do que eu gostaria, mas vocês lembram dos Panama Papers? Acho que foi 2013, 2014, né? A outra coisa sobre esse negócio da criptomoeda, a Armênia também foi na mesma época, tá? A Armênia fez o marco, a Geórgia também, a Rússia também, mais ou menos na mesma época, tá? Por que eu falo da Armênia? Porque a Armênia é totalmente distinta. Você falar que a conversa entre intelectuais franceses e brasileiros, tudo bem, acontece. Mas qual é a causa da Rússia, da Geórgia? Né? Mas enfim. Vocês lembram do Panama Papers? Né? Quando você tem um Panama Papers em 1900, o Panama Papers em
2013, 2012, agora não lembro. Você teve o problema do Panama Papers, ou foi na emergência sanitária? Acho que foi 2016, 2017, não lembro. Você teve o problema do Panama Papers, em que se descobriu uma série de propriedades de políticos, milionários, né, em paraísos fiscais que utilizavam a propriedade de uma empresa. Eles tinham uma empresa, a primeira empresa. Essa primeira empresa era propriedade de uma segunda empresa. E assim você vai em várias camadas, em vários endereços diferentes, né, address, diferentes, em que você não conseguia chegar na propriedade da pessoa física. Para você achar uma pessoa física, você tinha que pegar 20, 30 camadas de pessoa jurídica que é dona de pessoa jurídica. E isso fazia uma forma de maquiar a origem de capitais, esse tipo de coisa. Isso faz com que a OCDE, né, que é a Organização dos Países Ricos, né, gente, a OCDE foi o órgão que sucedeu o órgão que fez o Plano Marshall na Europa. Tá? A OCDE estabelece o CRS, Common Reporting Standards, que para permitir rastreabilidade patrimonial, transparência de locação e combate à evasão via aluguel informal. E o que isso faz? Que quando você tem um imóvel e você declare que a sua empresa pertence a esse imóvel, que a sua empresa está registrada nesse imóvel, a pessoa jurídica está registrada nesse imóvel, a pessoa jurídica tem o que no Brasil nós chamamos de CNPJ, certo? Beleza. O imóvel tem uma escritura, tal. O imóvel passaria a ter um registro de imóveis, que é um número. E esse registro de imóveis deveria ser colocado na declaração onde o CNPJ está registrado, para que o registro de imóveis estivesse direto na propriedade de uma pessoa física, ou seja, mais fácil de registrar na propriedade de uma pessoa física. Da maneira que um mesmo imóvel não pudesse registrar 50, 60, 80, 90, 100 empresas, como era antigamente. Porque a hora que as receitas estaduais, federais de cada país, né, ou únicas de cada país, vissem que um imóvel tem o registro número 12, 12, 20, tá? Aí eu pego e falo, pô, mas tem 50 empresas com esse endereço. Quem é o dono desse imóvel, desse número? Ah, é o CPF, número... Ah, essa pessoa tem tantas empresas, então ficaria mais fácil a rastreabilidade. E também para evitar fraudes com aluguel informal. Porque se todas as empresas estão registradas no mesmo imóvel, por que elas estão ali? Você está pagando aluguel? Você está registrando quais favores estão sendo pagos? Isso foi coisa que foi adotada na França, na Armênia, no Chipre, no Reino Unido. E parece que está começando a ser adotado no Brasil. Isso veio da onde? Da OCDE. Common Regulation Standards. Mas o Brasil não faz parte da OCDE, Léo. Não faz. Porém, a Receita Federal, a Polícia Federal adotam políticas de boas práticas. E isso realmente evita lavagem de dinheiro. Isso realmente evita branqueamento de capitais. Isso também evita sonegação de imposto de aluguéis. Vejam como as coisas são discutidas internacionalmente e são adotadas nos países. E veja, tudo que eu falei até agora são coisas que você pode discordar, mas você não pode falar que estão totalmente erradas. A regulamentação de criptomoeda se faz necessário para controle de capitais, para política monetária, política fiscal, para a liquidez do sistema. A OIT, que eu me estendi mais aqui, você precisa de uma regulamentação trabalhista mínima. E o que é mínima já é um ponto de discordância enorme. Porém, tudo isso vem de conversas que essa burocracia tem. As ideias não vêm do nada, tá, gente? Não é uma ideia brilhante, não é um grande deputado, um grande senador, uma grande senadora, uma grande deputada.
As coisas vêm de conversas, de papers, de artigos, de discussões, de briga intelectual. Se vocês verem aí intelectual discutindo mesmo em revista, em jornal, em vídeos, é porrada. Porque aquilo tudo é muito visceral. E isso vira um debate que vira de subsídio para regulamentações internacionais que vão sendo absorvidas pelos países. Importante também, tem outra coisa que eu não sei se vocês sabem, eu sei porque eu tô aqui. A Receita Brasileira entrou, né, a Receita Federal Brasileira entrou numa cooperação com receitas federais do mundo inteiro, justamente para vindo do Common Regulation Standards. Eu não eu tive que ir no banco e mostrar, não, eu sou brasileiro, mas eu moro na Armênia. Então tudo que eu tenho na Armênia, a Receita Federal Brasileira também já sabe. Mas eu decidi definitivo, essas coisas. Porque agora, para você ficar evitando cada vez mais lavagem de dinheiro, sonegação. Paguem seus impostos, pessoal. Lavem dinheiro, não. Vocês não são bandidos. Tá? É isso, pessoal. Queria mostrar para vocês que, no fundo, como diria Linkin Park, nada realmente importa. Tudo isso sempre tem uma regulamentação internacional, uma burocracia. Né? Então, pessoal, não entrem tanto visceralmente em brigas políticas. Tá? Vocês querem saber alguma coisa, mudar alguma coisa, leiam a origem das ideias que lhe perseguem. Entendam as coisas que acontecem, façam produção intelectual. Tem muita regulamentação boa porque há pessoas boas trabalhando naquilo. Tá? Bem, pessoal, por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.